Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para você ligado aqui no canal da Primeira Put e também no nosso canal do Bandeira Quadriculada no YouTube. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, esse dia 26 de outubro de 2020. Você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver notificação nova deste programa para você, sempre semanal, aqui nas nossas multiplataformas, para você ligado em todo o Brasil. Lembrando que no canal do Bandeira Quadriculada você tem lá todos os programas de todas as plataformas múltiplas para vocês ligados em todo o Brasil. Tanto que nós temos aqui os horários e os dias para vocês. Mas antes, vamos aos destaques do programa desta noite. Nós tivemos a MotoGP, etapa de Alcaniz, em Aragão, em que a briga pelo campeonato continua insana com o Mir da liderança do campeonato. Na Fórmula Indy tivemos o título de Scott Dixon, mais o sexto dele na vitória do Joseph Newgarden, que acabou sendo o vice-campeão da temporada. No Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, deu a lógica, né? E a história acabou sendo escrita. Lewis Hamilton vence e conquista a vitória de número 92 da carreira e se torna o maior vencedor da história da categoria. E até, para falar no programa, tem um piloto da Fórmula 1 que disse que acredita que Hamilton pode ultrapassar a marca de 100 vitórias. É uma questão que a gente vai falar nesse programa de hoje. E claro, conto com a sua participação aí no nosso canal no YouTube e também nos nossos comentários ao lado, para que você pode participar conosco, interagir e usufruir deste programa de hoje, que está aqui o nosso querido Eduardo Couto, que está para cá, quer dizer, para cá, e o nosso querido César Augusto, que está aqui também para esse programa desta semana. Se você quiser mandar sugestões, quiser mandar aí algumas ideias interessantes, só mandar nas nossas redes sociais, lá do @Banco Quadriculada e também no meu Twitter lá, ABC Narrador. Belezinha, garotinho? Vamos então aos destaques iniciais de cada um. Primeiro com o Eduardo Couto. Alô, Eduardo, boa noite. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Olha, eu tava falando aqui antes do programa, deixa eu compartilhar com o pessoal que eu vim uniformizado aqui hoje, aqui, ó. Ó, deixa eu crescer aqui, ó, porque senão depois, ó, vim uniformizado, senhores. Entendeu? O Fernando tá mais rápido que a gente. Entendeu? Acho que a gente vai ter que deixar alguém passar. Aliás, o Fernando que diz as más línguas que vai retornar no que vem para a Fórmula 1. Espero que ele seja mais rápido que o Vettel. Aliás, com essa Ferrari que ele tá, não vai ser muito difícil. Entendeu? Já que ano que vem a gente não vai ter mudança dos motores, ficou só para 2022 aí por conta da pandemia. Mas falando do final de semana foi bom, foi gostoso, foi um fim de semana maneiro. Tivemos aí a 92ª vitória do Hamilton, batendo mais um recorde, não é novidade nenhuma ele batendo o recorde. Toda semana ele bate um. Tá normal, virou notinha de rodapé, mas essa merece. Ele, por enquanto, ele é o primeiro colocado, o segundo é o nosso queridíssimo Schumacher, que ainda permanece entre a gente, mas ainda respirando por aparelhos, ele continua lá no hospital, a gente não tem muita informação, mas a gente continua na torcida por ele. Passou o Prost, o Prost e o Senna, que tá lá. O Senna que tem menos da metade aí das vitórias aí do pessoal, apesar de estar aí na quarta colocação, tem só 41 vitórias. O Prost, se eu não me engano, tem 51 e 91. O Vettel tem 53. E o Vettel tem 53, inclusive, mas o Vettel, do jeito que tá andando, a gente até esquece que ele ganhou, cara, pelo amor de Deus. E, claro, o Dixon também, não é novidade nenhuma, tá batendo o recorde. Ele é hepta antes do Vettel, achei que isso não fosse acontecer, mas ele é hepta antes do Vettel. Do Vettel não, do Hamilton. E o Hamilton, aparentemente, e o Dixon vão disputar por 7 títulos. Vamos ver quem chega no Schumacher primeiro. Eis a grande questão, Brasil. Vamos ver quais dos dois conseguem chegar a essa marca. Ainda mais quando teve a junção da Indy com a kart. Um dia a gente vai contar essa história aí com mais calma. César Augusto, seu destaque inicial, muito boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Eduardo, com essa bela camiseta. E boa noite, telespectadores e quem está nos assistindo no YouTube. Meu destaque é: se vocês acham que Dixon ganhou 6 títulos, é que vocês não viram o Scott McCallum indo pra porrada em São Petersburgo. Eu quero esse garoto indo correndo em oval. Nada de tanga frouxa que fica querendo não correr em oval. Tem que correr em oval, meu filho. Aliás, eu vou falar um negócio para vocês. Daqui a pouco nós vamos explicar aqui uma parada, que é a questão da pontuação por carro. Não é por equipe. É um negócio bizarro. Vocês vão entender o porquê já já. Mas antes, vamos então já aproveitar para abrir aí o primeiro assunto do programa, que é a MotoGP, que nós tivemos aí a etapa no circuito. Quer dizer, o grande prêmio foi de Alcariz, mas na verdade acabou sendo em Aragão de novo, né? Tá fazendo um guia Michelin dos circuitos espanhóis. Vai em Jerez, Aragão, Catalunha. Falta só Valência, meu amigo. Exatamente. E nós tivemos aí, deixa eu até pegar aqui os resultados da aliás, pessoal, hoje não teremos a presença de grande Dona Rose aqui entre nós. Temos que a gente tomou essa precaução, a Dona Rose não está aqui entre nós, né André? Exatamente. Você falou com a Dona Rose hoje, né? Não, ainda bem que não está aqui. Ainda bem que está aqui. Agora ela já sabe como é o cenário do programa, né? Mas beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui a classificação da prova de ontem. Enquanto você acha a classificação, eu vou dar vou tecer o meu comentário. Olha, meu amigo, você te viu o Juan Mir, Franco Morbidelli e Fábio Quartararo, a gente pensava, a gente está sendo testemunha da história. Primeiro campeão inédito na história da MotoGP, desde a era do Marc Marques e do Lourenço, ganhando de 2013 até esse ano. Vamos ter um primeiro campeão inédito, meu caro AVC e Eduardo. Exatamente, né? E é uma nova geração que está pintando aí agora, né? Principalmente pela situação que nós temos aí do Marques, que não está correndo esse ano, né? E o Valentino, que está fora por 2 corridas por conta do Covid-19, né? Que acabou sendo um outro fator, né? De situação, né? Na etapa de ontem, nós tivemos pela Moto 3 a vitória do Raul Mazia com o Amuru Sasaki. Aí, mano. Tinha que ter um nome com um trocadilho, Brasil. Que beleza, hein? É o terceiro lugar, então. O terceiro lugar é maravilhoso. Caíto Toba. Vai, fala! Caíto Toba. Beleza, hein, Brasil? Eita, nós. 2 KTMs, hein? Entre as 3 primeiras posições. O Albert Arenas foi o quarto. Né? Hã? Não é brincadeira. As 2 KTM avançando para cima. A KTM melhorou bastante, né, cara? Assim, comparado com o início da década. Melhorou mesmo. Não, e sem contar que a KTM, quando começou com essa nova incursão como equipe de fábrica, ela tinha o Paul Espargaró, era uma vergonha alheia. Agora com o Matt Binder e o Miguel Oliveira, já tem 2 vitórias. Isso é espantoso. Exatamente, né? Tivemos também o Celestino Vietti na 5ª posição, o John McCree em 6º, o Denis Ronicu. Aê, mano! Esse é romeno! Turco, eu conheço. Turco? Turco? Então... e outra KTM, faz fronteira, é a mesma região ali. Se tem S1 no final, é romeno ou turco. Você sabe disso. O 8º colocado é o Dennis Binder, da África do Sul, da Green Power. O Ari Ogura foi o 9º colocado com a Honda. Na 10ª posição, Tony Bruno com a equipe do Rivacol, lá o italiano. Vamos lá, Moto 2 agora. Deixa eu pegar aqui a Moto 2, pegar o resultado da corrida aqui.
A Moto 2 nós tivemos o San Antes Luís em primeiro. Se você pegar aí o resultado da Moto 2... Nós tivemos o San Luís em primeiro. O Fábio Giantonio em segundo. O Enea Bastianini em terceiro. O Remy Gardner em quarto. O Jorge Navarro em quinto. O Jorge Martin em sexto. O Jake Dixon em sétimo. Augusto Fernandes em oitavo. O Marcos Martins em nono. E o Johnny Roberts na 10ª colocação. Vamos então agora aqui para a MotoGP, em que nós tivemos a vitória do Franco Morbidelli, com o Alex Rins em segundo, o Joan Mir em terceiro, o Paul Espargaró em quarto colocado, o Jonathan Zarco em quinto, o Michael Oliveira em sexto, o Maverick Vinhares. Maverick, rapaz. Maverick. Obrigado. Maverick! Obrigado. Aqui é Maverick, meu irmão. Aqui não é coisa pouca, é Maverick. Esse negócio de pronúncia... É Maverick, meu filho! Em oitavo lugar, o Fábio Quartararo. Em nono lugar, o Iker Lecuona em nono. E na 10ª posição, o Danilo Petrucci. Abandonaram a prova o Alex Espargaró, o Alex Marques e o Francesco Bangaria. Detalhe curioso o detalhe curioso é o 13º lugar do Andrea Dovizioso, o pior resultado dele no ano. Não, mas aí tem o seguinte, o Dovizioso vai cair fora da Ducati no final do ano. Exatamente. Deixa eu pegar aqui a classificação do campeonato. Enquanto você pega a classificação que a gente vai comentando aqui, uma observação a ser feita. O San Luís ganhando na Moto 2 foi a primeira vitória de um piloto britânico desde Carl Crutchlow em 2016 no circuito, na corrida de Brno, na República Tcheca. É a primeira vitória desde 2016 de um piloto britânico. Sendo que na Inglaterra, no Reino Unido, um dos grandes pilotos de motociclismo é o Barry Sheehan, que aliás é tema de documentário da BBC, Race Legends, você acha no YouTube. Barry Sheehan, ele era uma fera no motociclismo, junto com o George Surtees, mas como o Reino Unido viveu uma seca de mais de 35 anos nas motos, só Carl Crutchlow venceu em Brno, na chuva pesada em Brno em 2016, e agora San Luís na Moto 2, e a grande destaque que é o Jonathan Rea, que está dominando no Mundial de Superbike. Exatamente. Bom, a classificação do Campeonato da MotoGP, nós temos o Jonathan Mir em primeiro com 137 pontos, o Fábio Quartararo é o segundo com 123, o Vinhares é o terceiro colocado com 118 pontos, o Franco Morbidelli é o quarto colocado com 112, o Andrea Dovizioso é o quinto colocado com 109 pontos, Alex Rins é o sexto colocado com 105, o Takashi Nakagami com 92 pontos, o Paul Espargaró com 90 pontos, o Jack Miller com 82 e o Miguel Oliveira com 79 pontos. Na Moto 2 nós temos o San Luís em primeiro com 178 pontos, o Enea Bastianini com 171 pontos, Luca Marini é o terceiro colocado com 155, o Marco Bezzecchi com 130 pontos com a equipe do Valentino Rossi. O Jorge Martin com 105 pontos, o Remy Gardner com 85, Testuta Nakashima tem 81 pontos, o Joey Roberts tem 80 pontos, o Thomas Luke tem 72 e o Fábio Giantonio com 65. E na Moto 3, o Albert Arenas lidera com 157 pontos, com Ayogura com 138 pontos em segundo, Teregino Vietti com 137, o Jaume Mazia com 133 pontos, o Tony Albolino com 121, o nosso querido John McPhee com 119 pontos, o Raul Fernandes com 93, o Dowie Binger com 98, o nono é o Tatsuki Suzuki com 83 pontos, e na 10ª posição o argentino Gabriel Rodrigo. Muito bem, muito bem, muito bem.
Bom, a próxima etapa do campeonato será o Grande Prêmio da Europa, no circuito Ricardo Tormo, no próximo dia 8 de novembro. Muito bem, vamos aproveitar para mudar de... Onde fica esse circuito? Pera aí, AVC. Onde fica esse circuito de torno? Lá em Portugal? Se não me engano é esse, né? É, lá de Portugal. Dá uma olhada. Então, É Portugal. então maior é Portugal, aí voltando a receber corridas importantes, né? Bom, vamos aproveitar aqui então para já mudar de assunto, para a gente já falar da Fórmula Indy, em que nós tivemos a vitória do Joseph Newgarden na etapa, mas que não foi suficiente, já que o nosso queridíssimo e simpático, o Scott Dixon, acabou conquistando a vitória com o seu terceiro lugar. E quem levou $1 milhão, acreditem, não foi nem o Dixon, não foi o Newgarden e não foi a equipe Chip Ganassi nem a Penske. Foi o nosso querido Sebastian Bourdais, por causa da quarta posição dele, por ter a equipe que tem o menor orçamento, acabou recebendo $1 milhão por conta da quarta posição. Meu caro Eduardo Couto, deu a lógica em relação a Penske numa corrida que foi muito morna, poucos acontecimentos, é verdade, nenhuma batida, nenhuma grande, manteve bandeira amarela, o único exagero foi o número de voltas. Foram 100 voltas num circuito misto, um circuito que eu não gosto muito, para falar a verdade, é o circuito de São Petersburgo. Mas a Penske acabou dominando de maneira de ponta a ponta, principalmente com a estratégia muito bem feita, e depois a questão do título do Dixon a gente fala já. Mas sobre a prova, meu caro Eduardo. Da prova aquele rolê clássico, né, cara? Cara, a Indy, nesse circuito o circuito de São Petersburgo, né, lá, tem corridas maravilhosas quando dá confusão. Quando não dá confusão, é igual uma corrida de Fórmula 1. O resultado é bem previsível, né? Apesar da Indy, geralmente, em circuito misto, dar umas corridas um pouquinho mais animadas, porque as equipes são um pouquinho mais equilibradas, né? Mas é aquilo, a gente viu a gente viu uma corrida que deu o óbvio, o Sebastian Bourdais chegando em quarto, acho que foi até um resultado melhor do que o previsto, né? Eu acho que ele ficaria ali entre os 10, mas bem mais lá embaixo do que onde ele ficou. E me parece que essa corrida da Indy, ela foi bem parecida em poucos acontecimentos com a primeira da temporada. Vocês vão lembrar que a primeira corrida da temporada, apesar de ter sido num oval, foi a primeira corrida de pandemia, ainda não se tinha testado o componente de pneus, então todo mundo era obrigado a parar no boxe a cada 35 voltas. Se passasse, dava o carro de segurança. Inclusive o carro de segurança entrou por conta disso. Vocês vão lembrar também que foi uma corrida onde toda a parte externa do circuito não podia ser usada, porque o pessoal resolveu fazer tipo um recapeamento, uma limpeza da pista ali, que acabou atrapalhando. Então era melhor você andar por dentro da pista do que por fora, que se fosse lá fora o carro deslizava como se estivesse numa esponja assim, embora. E foi uma corrida que deu poucos acontecimentos. Não digo que foi uma corrida ruim, mas foi uma corrida mais para matar a saudade do que uma corrida movimentada de verdade. A gente teve muitas corridas muito superiores, então acho que as pontas desse campeonato foram muito complicadas. A corrida de ontem, além de tudo, o exagero de voltas, como a própria VC falou, deixa a corrida mais chata. A própria Fórmula 1, às vezes, você tem aqueles circuitos com voltas longas, aí você tem 60 voltas, tem circuito que chega a 70 voltas de 1 minuto e meio, sabe? Às vezes 1,40 de volta.
pô, chega ali na volta 50, você fala, isso não vai acabar não, pra mim já deu, o resultado tá óbvio, sabe? Então, corridas onde você tem resultado óbvio, muitas voltas, campeonato praticamente decidido, já era uma corrida que dá uma impressão de talvez ser mais chata do que realmente ela foi também. Realmente, né? O fator desse calendário, eu senti falta de Laguna Seca ter fechado o calendário, né? Mas realmente essa prova de São Petersburgo foi bem decepcionante, para falar a verdade. A única coisa que realmente acabou chamando atenção é o Bordelli na quarta posição, e outra, o Bordelli não quis arriscar ir para cima do Scott Dixon, que poderia ficar no pódio, exatamente por conta da situação do $1 milhão. Então, tipo, acabou que no fim das contas não foi muito legal, não. E aí, César? As corridas da Indy em circuitos de rua com mais de 100 voltas são entediantes. E não é só isso também. O Dixon, ele tá com a estratégia de correr e ganhar, ficar no terceiro lugar. Não estava uma estratégia muito conservadora. E não era para menos, era um título do campeonato de pilotos. E outra questão que tem que ser dita aqui. A questão é que a Indy, no ano que vem, só vai ter 3 ovais. 3. Que aí vão ter Texas, vamos ter Indianápolis e ainda, eu não sei, o terceiro oval. Só vai ter 3 no ano que vem. Então, fica chato, né? Correr no na verdade são 2 ovais, porque Indianápolis é a corrida clássica, onde eles não vão deixar de correr nunca, porque é o clássico da Indy. É igual um Mônaco. Você tem o Fórmula 1, você tem 20 corridas em Mônaco. Pronto. Entendeu? São corridas que não vão deixar o calendário nunca. Então, são 2 ovais em Indianápolis, né? Que não vai sair tão cedo. Isso também. Eu faria uma outra observação. Essa questão dos circuitos mistos, circuitos de rua, você tem que criar um parâmetro de ou limite de 2 horas, ou você deixar a volta menos uma contagem de 2 dígitos de volta. Ou seja, 60 voltas, 50, porque 100 voltas em St. Petersburg é para você dormir. Literalmente. O Detroit tem 85 voltas, mas 2 corridas por final de semana, se caso tudo voltar ao normal. É rodada dupla. Toronto, que era um circuito bom, é 85. Eu acho que dá para você colocar 70 voltas de boa em Toronto, Detroit, St. Petersburg. E aquela questão de Laguna Seca, nesse ano a Indy só correu na costa leste dos Estados Unidos. Lá na costa do Atlântico. Não deu para correr em Laguna Seca por causa dos custos de logística. Que para quem não sabe, Laguna Seca fica na costa do Pacífico, perto da fronteira com o México. Então, na Califórnia. Então, não deu para correr em Laguna Seca. Quem conseguiu correr em Laguna Seca, vai conseguir correr em Laguna Seca, é a INSA. Só que a INSA tem um custo menor de logística do que a Indy nesse final de semana. Então, teremos Laguna Seca, mas por 2 horas e 40 minutos. Muito bem. E também o que eu acho que falta na Indy, e eu acho que vocês vão concordar, que às vezes eu sinto falta uma limitação de tempo de corrida. Que é uma coisa que eu sinto em categorias dos Estados Unidos, que são categorias que normalmente tem uma quantidade de voltas inflada. Não é que eu quero que a corrida acabe rápido, não. Mas veja, quando você vai para um circuito misto, você vai rodar lá, imagina, 100 voltas, ontem não teve bandeira amarela. Pô, a corrida demorou pra caramba pra acabar, cara. Começou o jogo do Brasileirão das 4 horas, acabou, a corrida não tinha acabado ainda, sabe? A corrida demorou pra terminar, sabe? Se você tem não é só isso, quando você... Pode falar, Eduardo. Não, vai. Não, e sem contar que as corridas em circuito misto são corridas que, dependendo do circuito, pode ser chata. Sonoma é uma prova disso.
100 voltas em Sonoma era uma sonolência. Sim, e mais do que isso, você põe bandeira amarela. Imagina, se ontem, 100 voltas, que tivesse 2 bandeiras amarelas, pra não dizer que teve muito. Cara, imagina, ia entrar às 7 horas da noite, sabe? Você fala, cara, não quero mais. E Estados Unidos, geralmente, a Índia é colocada para você assistir a corrida da NASCAR depois. Que é outra corrida que você começa a assistir e, meu amigo, você tira o compromisso da agenda, que você não sabe quando que vai acabar. O Não, problema e não maior... é só compromisso da agenda também. Não é só... Pode falar, VC. O problema desse tipo de corrida aí é que o circuito não ajuda muito, é um circuito de trabalho e tudo mais. E Laguna Seca é um circuito bem melhor para uma decisão de campeonato. Agora, só para a gente completar, para a gente falar do título do Dixon, Mário que justo, é o piloto que tem sido melhor, é o que tem sido mais regular, mas houve de fato uma reação impressionante do Joseph Newgarden, que ele conseguiu tirar mais de 100 pontos, que parecia muito difícil, e conseguiu levar até a última corrida do campeonato com possibilidade de título. É um dos pilotos, a nova geração que está chegando para botar aí o pé na porta para tentar brigar por título depois que o Scott Dixon se aposentar. Porque é impressionante o final de campeonato que ele teve, principalmente na reta final do campeonato, né, Eduardo? Eu sinto falta de ver na Indy, que aí é uma coisa que eu senti muito esse ano, né? Que até o ano passado, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente tinha um campeonato de rookies que era muito disputado, né? Geralmente tinha um que despontava, mas assim, tirando o primeiro, a segunda colocação era super disputada. E os rookies queriam estar ali entre os primeiros, pontuar bem e tal. E eu tenho sentido uma falta. Acho que essa galera que vem chegando não tem demorado para fazer, para conseguir chegar. Claro, tirar mais de 100 pontos é positivo, mas pô, o cara tá lá já tem uns anos, sabe? Eu sinto falta de um rookie que chega com o pé na porta já no primeiro ano, assim, tá difícil a gente ver um rookie que chega preparado para a Indy. A Indy tem se tornado mais técnica, porque muitos pilotos têm vindo do oval, e nesse oval, quando eles chegam no circuito misto da Indy, eles sofrem muito. Realmente, né? A Índia ela tem um problema que ela precisa melhorar, como contexto de campeonato, principalmente pelaquilo que o Scott Dixon ele conseguiu fazer durante um campeonato no primeiro turno, que foi a gordura que teve para chegar nessa reta final de campeonato. Acho que isso é que faltou, talvez como grande diferença num campeonato de quase menos de 20 corridas, né? E eu acho que a Indy ela ganharia se ela tivesse uma estrutura de campeonatos individuais, separando algumas coisas que a própria Indy já consegue oferecer sem muitos problemas, como, por exemplo, por que você não faz um prêmio para os ovais, um prêmio para o circuito misto, um prêmio para o circuito de rua, sabe? Que aí você movimentaria um campeonato que o cara ganharia uma tacinha, nem que seja igual a gente tem aí puxando futebol, igual o Campeonato Carioca. O cara tem a Taça Rio, a Taça Guanabara, mas o que vale é o Campeonato Carioca. Você quer ganhar, mas você ganha uma tacinha ali de consolação. Acho que isso valeria e chamaria público para ver, tipo, uns outros campeonatinhos ali que a Indy tem essa proporção e que ela poderia investir nesse marketing. Eu acho que a categoria ganharia público com isso. Porque tem gente que gosta só do oval, mas, pô, o cara que vai muito bem no oval sai de mão abanando. O cara que vai muito bem no misto sai de mão abanando. Sabe? Você precisa ser bom em tudo, claro. Mas eu acho que valeria fazer esse marketing também. Não, e também tem que contar que a equipe do Adcapter tem aquele revezamento de pilotos que são bons no misto, pilotos que são bons no oval.
Nesse caso, no oval, quem era chamado pelo Ed Capter era o Tony Kanaan, a Jay Foyt, para correr no oval e tal. E outra... que aí vem a pontuação pro carro, né, cara? Que ainda desmoraliza o campeonato, porque não é bem o piloto que tá lá na frente, é só o carro dele que tá ganhando. Então, isso confunde o público. Lembra do que a gente falava uns anos atrás? Que, pô, a transmissão da Fórmula 1 é complicada, é preciso... Sabe, a transmissão da Fórmula 1 tá virando um vídeo tutorial quase. É meio chato pra gente que já conhece, mas atrai público. Várias pessoas estão passando a acompanhar a Fórmula 1 porque a transmissão tá mais explicada. De fato, a Fórmula 1 ela passa um entendimento muito maior. E a Indy, né, com a Rede Bandeirantes, ela tem feito uma questão muito desleixada disso, né? Apesar de ter feito só as corridas do Bud Sports praticamente, acabou sendo decepcionante, porque só tivemos 2 corridas na TV aberta. 2 corridas na TV aberta. Que absurdo é esse? 2 corridas em TV aberta. Mas teve em Indianápolis. É pouco. Pouco para quem você compra o campeonato. Você faz um contrato pouco desse. Por que você quer manter o campeonato pro ano que vem? A Band tem feito contratos pessimamente mal feitos. E a forma como ela tem colocado as suas emissions das corridas tem sido patética. Mas isso ela vem fazendo há bons anos, entendeu? Isso não é de agora. Isso é uma reclamação que todo mundo que acompanha a Indy faz há anos, sabe? A Bandeirantes sempre fazia transmissões ruins e quantas vezes não dava o horário lá da mesa redonda e... gente, acabou a transmissão, acabou. E não se falava mais da corrida. Sim, por isso que eu até falo. Talvez o SBT teria muito mais condições de se fazer a transmissão da Indy, porque você sabe que você pode entregar um X horário e ainda você pode poupar apresentadoras e fazer programas muito longos, né? Como normalmente acontece. Né? Porque hoje TV aberta, somente no domingo, você sabe disso, né, Eduardo? Você que conhece tanto de televisão como eu. Televisão, hoje em dia, os caras botam programas de 3, 4 horas desnecessário. Qual a lógica? Não, aquela choradeira também. É aquela choradeira também. Também, principalmente. Diga lá, Eduardo. A questão é que dá audiência, segura um público por muito tempo, né? Domingo ontem, se não fosse o futebol, a Eliana lá teria passado a Globo, cara. Ela tava muito bem até começar o futebol. Mas qual é a questão? Tem gente que assiste toda semana. Pô, a mulher dá 2 dígitos contra jogo do Corinthians e Flamengo. Que é um dos jogos que mais dá audiência no Brasil, sabe? Seja em qual emissora que for. Dá até quando é sub-20, futebol feminino. Joga Corinthians e Flamengo, a audiência vai lá em cima. O pessoal assiste a parada. A mulher dá 2 dígitos em cima disso. Sabe? No horário do que o jogo tá acontecendo. Né? Então, vamos por mérito. E não é fácil dar 2 dígitos nesse horário. Pois é, o pessoal pena para. Sendo que nesse horário às vezes é o único programa na semana inteira que dá 2 dígitos. Então, você não joga isso fora para transmitir uma corrida da Indy. Eu não tô dizendo, eu acho que tem que ficar fora, não. Muito pelo contrário, eu quero mais que transmita, né? Hoje a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, eu falei, eu quero mais que se transmita quantas categorias forem, quantos campeonatos forem. Me interessa que as emissoras corram atrás de, às vezes não é nem ir no campeonato que está no ar na TV aberta, mas ir atrás do campeonato que não está na TV aberta e trazer pra gente. Eu quero ver a MotoGP brigando com a Indy no mesmo horário e ver qual que sai melhor, sabe? Pegar o SBT com a Indy, a Record com a MotoGP e ver quem sai melhor. Eu quero ver briga, eu quero ver sangue no zóio. Não, eu quero também trazer campeonatos como a DTM no horário da manhã,
Pra ter briga mesmo, não tem essa não. Tem que trazer DTM também. O problema que nos Estados Unidos, aí vocês estão discutindo, é que se você não tem um limite de 2 horas, a corrida fica maçante, chata e quebra as pernas da programação internacionalmente. Você vê aqui no Brasil, hoje era para ter corrida da NASCAR e não teve porque teve chuva o dia inteiro no local da prova e foi adiada para amanhã. Então, aí vamos dizer assim, se nos anos 90, aqui no Brasil, a gente via a Indy no SBT, porque lá os caras eram mais profissionais. A kart era mais profissional. A Indy na Bandeirantes, na Manchete também. Aqui no Brasil, você trazer a NASCAR é arriscado, cara. Você sabe que não, você não sabe que hora que começa e você não sabe a hora que termina. Aí, como é que você vai explicar pro teu telespectador que a corrida que, por questão de chuva, vai ser transmitida só no dia seguinte? Sendo que quem quebrou os ovais nos Estados Unidos foi aquela corrida da Fórmula 1 em Austin em 2015, no meio de um furacão. Não é pouca coisa, numa chuvarada. E viram que em Austin, que é um circuito misto, dá para correr sob chuva. Algo que não acontecia, por exemplo, em Portland, Mid-Ohio, nos anos 90. Muito bem. Não, e mais do que isso, cara. A gente já viu, principalmente as corridas dos anos 80 e 90, pô, o pessoal corria numa chuva braba que, mano, eu não ficava lá no negócio pra ver a corrida. Porque, pô, furava qualquer capa de chuva o negócio. Não era brincadeira. De outra coisa. Não era... Tem uma corrida de 95, se eu não me engano, acho que em Portland, se não me falha a memória, que foi debaixo de um temporal absurdo. Já quando ocorreu normalmente, com transmissão em TV aberta... Não, em Portland, não. Diga. Não só em Portland em 95, é o Kart Lake em 97. Ah, bem lembrado, que apareceu um amarelinho. Tava me esquecendo disso. Hoje a equipe de esportes do SBT está sendo montada agora. Né? A Bandeirantes está tentando remontar os cacos de sua falência. De sua incompetência depois que morreu o Luciano do Vale. Ele não soube substituir a altura. E ainda mandaram o Theo embora com o pé na bunda. Que essa que é a realidade. Então... mas você sabe, eu falo com o pessoal o seguinte. O meu maior problema com o SBT é o SBT, ele tinha condição de manter uma grade esportiva boa, sabe? Até a Record tem uma grade esportiva melhor que a do SBT. Olha que tem aquele troço que... Não fala. Cara, livrai-nos do mal, amém. Não, tá? não. Mas tinha. Era um horror, mas tinha, sabe? O pessoal fala, a Coreia de SBT vai ser de madrugada. Caraca, a Rede TV passa lá, bola na rede, domingo, 2 horas da manhã, gravado. Mas tem. O cara passa. Passa. O cara tá lá, o cara sempre... Mas passa aquele gravado... Mas a SBT também vai ser gravado. Passa aquele gravado lá, com o Silvio Luiz. Beleza. Mas... O meu problema não é nem passar o gravado. O meu negócio é... Mano, vocês tinham horário pra botar um programa esportivo, nem que fosse às 4 da manhã, cara. Tinha. Vocês não fizeram porque não quiseram. Então, a impressão que me dá é que na hora que parar de dar certo, e a gente conhece o SBT e sabe que não deu certo, ele pula pra outra, de esse ano ter Libertadores, ano que vem ele fazer que nem a Globo. Não quero mais não, valeu, tchau. Não deu o que eu queria. É nóis. Não vai fazer isso. Mas ela não vai fazer isso. Por causa que ela tem um contrato pra cumprir com a Globo também tinha, mandou embora, sabe? É só pagar a multa. A minha Exatamente, questão vai ter a Bandeirantes mal das pernas sem o Luciano do Vale, pô, batia 18% de grade esportiva. O pessoal fala, porque não transmite mais nada, não é mais a grande... Pô, 18% de grade esportiva é coisa pra caramba. Aquilo que eu costumo dizer.
Sem contar que a Band tem horário vendido para programação independente e programação religiosa. E tinha corrida da Indy até 2 anos atrás. Não, e mesmo assim, Pode falar, VC. a Band, só para terminar aqui esse assunto das emissoras e tal, a Band, depois do Luciano do Vale, tem reconstruído a programação e praticamente ela reconstruiu toda a madrugada se livrando desses programas educativos. Quem permanece transmitindo programa educativo, não, programa religioso, quem continua com esses programas religiosos são as afiliadas e o programa do... tem um sábado que é rapidinho, acho que é 10, 15 minutos, então tô tirando da conta, tá? Mas é o do horário nobre, que aí é o que vale mais grana e é mais difícil de tirar, mas pô, ela reconstruiu a madrugada. Não ela tá com um caminho bom, tanto é que hoje ela consegue tranquilamente passar compacto quase todo dia dos campeonatos de futebol que ela adquiriu. Então, assim, ela tá retornando e não tá voltando pra brincadeira também, não defendendo, porque eu acho que falta muito caminho. Igual a SBT tem um caminho grande para percorrer, a Band também tem. E ela perde um dos seus principais ativos quando loteia o domingo inteiro pro futebol e perde a Indy, que foi a única modalidade que ficou na Band, mesmo ela mal das pernas. É aquilo, Exatamente. né? O famoso cuspir do prato que comeu. Mas vamos lá, vamos virar o assunto. Vamos falar aqui do Grande Prêmio de Portugal. A vitória do Lewis Hamilton, a vitória número 92 da carreira, que teve como Valtteri Bottas em segundo, e a terceira posição do Max Verstappen, que disse que para ele acredita que Lewis Hamilton deve superar a marca das 100 vitórias da carreira facilmente, principalmente porque ele entende que o Lewis Hamilton ainda tem mais aí uma gordura de carreira para fazer ainda, até porque o Hamilton deve renovar com a equipe Mercedes. A AVC... Pode falar, depois eu complemento. O detalhe importante que é para dizer também que é o seguinte: o Hamilton ele se torna o piloto com mais vitórias na categoria, passando o Schumacher. E tem um outro fator muito interessante: Portimão, Portugal, que voltou a ter a corrida depois de 24 anos, né, desde 1996, para ser mais preciso, desde o dia 22 de outubro de 96, quando o Jacques Villeneuve venceu aquela prova que o levou à decisão para o Grande Prêmio do Japão, onde o Damon Hill acabou sendo o campeão daquela temporada. Fala aí, César. Não, e sem contar que hoje, aquele comentarista lá dos canais que transmitem a Fórmula 1 desceu a lenha no resto e só salvou o Vettel e não para o Verstappen, ele também salvou outro piloto. E eu acho que ele não leu a matéria, né? Do Verstappen falando que o Hamilton tem gordura para queimar. Engraçado isso, né? Depois é engraçado que ele fala na rede social: eu não tenho que conversar com vocês, eu dou bloco. Cara, você falou uma informação errada. O Vettel e o piloto já elogiaram, e você não cita o Verstappen? Você tá brincando comigo, né? Outra coisa que é bom a gente falar também, né, Eduardo? É o fato de que a corrida foi morninha. Né? Não foi aquela Coca-Cola toda. Eu acho que a corrida foi boa, assim. Na verdade, eu acho que teve, igual a Indy, teve mais volta do que deveria. Eu acho que o problema da corrida foi também, ela foi alongada mais do que deveria. Foram 66 voltas. 66 ou 71? Foi 66 ou 71? Foi na casa dos 60. Para mim, 50 voltas ali, 60 voltas, 60 voltas. no máximo ali, na casa 5, no máximo 60-0, né?
Tava tranquilo, sabe? Tava de boa, sabe? Pô, os últimos 15, 20 minutos da corrida eu já falei, cara, não, beleza, não. O início da corrida foi legal. O negócio é que o início foi legal. E a gente começou a achar, pô, o Stroll foi lá na frente, cara. A gente começou a achar e falou assim, cara, pô, o Stroll, cara, pode dar uma segurada no pessoal, cara. Eu esperava, falei, cara, as Mercedes, quando pegam tráfego, dá problema. Elas estão atrás do cara. Pô, dá pra ele dar uma segurada. E, pô, o pessoal também liga, abre a asa e vai embora, pô. Aí, cara, pô, na verdade, não é nem que faltou braço pro Stroll, entendeu? Foi ausência de necessidade de braço pros outros, sabe? Pô, você abre o negócio, vai embora, um cara que já tem um motor que é pior do que o da Mercedes, já não tem tanta velocidade reta, tem um carro que é muito pior que o da Mercedes. Aí você quer que o cara segure? Pô, o cara já tem um carro que é muito superior aos outros e ainda tem ajuda, pô. É aquilo, né? Que eu costumo sempre basicamente dizer. A Fórmula 1 ela tá no momento do campeonato que o campeonato já está decidido. O Hamilton vai ser campeão e ponto, acabou. Não, e a Mercedes quase foi campeã de construtores ontem. Entendeu? Só não foi porque para acabar ontem, as outras também precisariam se ferrar bastante, né? E por isso que não foi, mas na próxima acaba o campeonato de construtores. E olha que ainda falta um mês pro campeonato acabar. Um mês e uma semana, né? Porque ainda tem mais 4 ou 5 corridas ainda. Então, e até, vamos ter, a próxima etapa vai ser o Grande Prêmio de Imola. Quer dizer, Emílio Romana, né? Na verdade. Emília Romagna. România. Obrigado. Aliás, essa prova... Exato. Aliás, essa prova de Imola pode ser que aconteça sem público, por causa do segundo surto lá do caso de coronavírus. A Fórmula 1 está preocupada, colocaram 27 mil pessoas do autódromo, parece que não houve problema, mas de qualquer forma, é uma situação que está preocupando aí, porque a gente sabe como é que é a Itália, né? Por tudo que está acontecendo. Vamos ver o que eles vão fazer para essa prova aí, né? Agora... A Itália tá numa situação melhor, César vai adorar o que eu vou falar, porque não é o Berlusconi que tá lá, né? Então, exatamente! Um detalhe muito importante falar aqui da Ferrari, né? 4 lugares do Leclerc, excelente, ótimo trabalho do Gurgel, hein? Maravilhoso, hein? Agora, o Sebastian Vettel, que corre no segundo carro da Gurgel, ou seja, já é considerado segundo piloto, até porque tomou um pé na bunda mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma pro resto do planeta, né? Acabou chegando lá atrás, né? Pessoal... Só porque eu tô com a blusa vermelha aqui, o último quarto lugar da Ferrari na Fórmula 1 foi no GP dos 70 anos, que já tem um tempo, hein? Lá se vão... Tem. 2 meses. É aquilo. Eu apurei a história da questão do jornalista. Hoje, ele publicou no Twitter uma saraivada de críticas ao Lando Norris, porque o Norris não estava nem prestando atenção se o Hamilton venceu 92 vezes. Ele citou, para dizer, vamos dizer assim, os 2 pilotos que ele salvou da saraivada foram Ricardo e Vettel. Só que aí, como o AVC, bem informado, nos avisou, o Verstappen elogiou o Hamilton. Então, meu amigo, se você é jornalista, apura direito. Exatamente. É por isso que eu falo uma coisa para... Por isso que eu falo uma coisa para você, César, que eu costumo falar isso para você. O Reginaldo Leme dá mais credibilidade do que Rafael Lopes, por exemplo. Com todo o respeito. Não, e pior, é que
e se cria uma inimizade porque você quer posar de entendido do assunto. Eu desculpe que acabar com a surpresa. É o Rafa Lopes. Chega lá, desce a lenha no Lando Norris. Aí ele cita Vettel e Ricardo. Aí uma hora depois vem um cara e fala: filhão, não é o Vettel e o Ricardo. Inclua também o Verstappen, que elogiou o Hamilton. Ah, vai te catar, cara. E outra Fazem coisa. 4 anos de faculdade pra nada. E outra coisa. O conhecimento dos caras de Fórmula 1 na televisão, no Grupo Globo, o Felipe Japone é mais ou menos, o Burke é razoável, né? O Kleber, a gente sabe que ele é limitado, mas não dá para viver com esses caras pra sempre toda hora, né? Pelo amor de Deus. Tem que passar um facãozinho lá. Sendo que vocês jogam o Reginaldo Leme pra fora, apesar que ele quis sair. E o Lito tá indo muito bem no Parabólica do Terra. Exatamente. Que é outro que pode ser basicamente aí em qualquer TV aberta desse Brasil. E com um detalhe, as emissoras de TV aberta, em seus jornais tradicionais, estão destacando a categoria. Então tem um detalhe muito importante aí, que mostra o seguinte: todo mundo quer ficar ligado Espera um pouquinho. Todo mundo quer ficar ligado na rede lá, patrônica, lá do mundo global, e quer achar que todo mundo tem que ser o seguinte: beleza, vamos manipular. Quando tudo que a Globo falar, vamos aceitar super de boa. Sendo que o trabalho que a Fórmula 1 tem feito na Globo, neste momento, com os profissionais que estão lá, é muito decepcionante. E aí você tem que ficar tendo maçante de falar, porque a Fórmula 1 é isso, a Fórmula 1 é aquilo. A Fórmula 1 é um espetáculo à parte. É um negócio maravilhoso. Só que tem que ter gente que saiba da coisa. Eu não aguento mais ficar tendo que botar, não, chama o Everaldo para narrar uma coisa para salvar a pata de audiência, pô. Ó, ver gente de, não, porque é o cara de esquerda, não, beleza, vamos vamos falar que o cara é bom. O cara é bom. O cara é ótimo. Precisa de ter essa questão de seletiva de um lado para outro? Onde nós estamos? Não, e não é só isso. A gente tem que ir para o humor. Mas o que acontece muito, e acho que isso que quando você citou o Verstappen, AVC, eu fui no Twitter do Rafa Lopes checar a informação, ver o que aconteceu de fato, para eu não dar a informação errada. Ele citou Vettel e Ricardo, tá bom. Deveria ter citado o Verstappen. E aí desce a lenha no Lando Norris. Cara, o garoto tem 20 anos. Ele faz o que bem entender. Ele não tem que ter alguém dando lição de moral. Cara, não existe uma pessoa no mundo que tem que dar lição de moral no outro. E outra coisa que eu sempre costumo dizer para nossos caras para se colocar é que é o seguinte: nós todos temos que entender o seguinte: se a gente não abrir a porta para outros veículos fazerem a categoria, nós vamos ficar com essa ideia de a Globo é isso, a Globo lidera isso, bota naquilo, bota para um lado, vai para outro. Não, e não é só isso, AVC. A gente tem que elogiar a iniciativa do Sérgio Quintanilha e do Lito, junto com a Alessandra Alves, de criarem um site de automobilismo por terra, o Parabólica. Sim, e sem contar as lives que eles fazem, que são totalmente excelentes, tem um nível de trabalho maravilhoso. Exato. E tem o André Galvão aí, que agora é um excelente repórter lá no SBT, que é um fanático de automobilismo. Cara, que manja muito. Mas muito. Cara, é muito bom o trabalho que faz. E você percebe que agora você tem uma imprensa alternativa do esporte motor, o que não tinha há 20 anos atrás. Mas aí não tinha imprensa alternativa 20 anos atrás, no nível que a gente tem hoje também. Não tinha também. O que eu acho que tem que acontecer, e é um negócio que eu cobro muito, eu falo com o pessoal daqui, eu acho que, pra mim, a briga não tem que ser pela Fórmula 1, a briga tem que ser pelo automobilismo. Deixa a Fórmula 1 onde tá, deixa lá, não mexe, traz outra coisa.
treina uma equipe, em vez de você pegar e... eu tô formando a equipe. A gente mesmo comentou aqui quantas emissoras estão se reconstruindo, refazendo a equipe, pegando a equipe. Pô, por que você não vai treinar o cara numa Copa Petrobras de Marcas, numa Fórmula Truck, numa Stock? Espera um pouquinho, treina o cara. Mostra que a tua equipe sabe fazer um bom trabalho. Depois você vai lá e pega a Fórmula 1. Porque a tua equipe vai estar treinadinha e quando pegar a transmissão do maior campeonato de automobilismo mundial, que ainda é, apesar de você ter outros surgindo e tentando pegar esse posto, a tua equipe vai estar redondinha, vai estar sabendo fazer a parada e vai ter uma transmissão redonda. Você não vai pegar uma transmissão que vai ter uma coisinha que parece que é meio nas coxas, que a equipe ainda está se integrando, que a equipe está sendo montada, que a coisa está sendo reformulada. Eu acho que vale pegar um campeonato melhor e ir mostrando para o público que você sabe fazer. Porque senão acontece igual a gente teve quando uma emissora aí foi pegar e resolveu transmitir o PAN, as Olimpíadas, e não pegou mais nada. Você não tem credibilidade para passar a parada porque o público não viu o que você sabe fazer e você não conquistou o público, mostrando que você tem competência para aquilo. Eu quero que ele vá e que dê a audiência que merece, mas para isso ele precisa conquistar um público e não é pegando só a maior categoria mundial que você conquista. É um trabalho que leva tempo. Muita gente acha que pegando o que a Globo pegou vai conseguir conquistar as coisas, mas a Globo desenvolveu um negócio que é a grade de programação, que na verdade quem desenvolveu foi a TV Excelsior, vamos colocar aqui no lugar certo. Sim, é verdade. Foi TV Excelsior em 1960. E aí a Globo, quando surge nos anos 60, pega aquilo ali que estava dando certo e cria o que a gente tem até hoje. Novela, jornal. E novela lá para terminar, né? Essa coisa do novela, jornal, novela. Sem sanduíche. Quantos anos que a Globo faz isso? Desde que surgiu, praticamente ela trabalha com isso. Quantos anos a gente sabe que futebol... Esse padrão de programação é desde 1978. Novela das 6, Praça TV, novela das 7, Jornal Nacional e novela das 8. E naquela época tinha novela das 10h30. Então era 2 novelas encadeadas. Então, aí não você tem uma emissora que transmitiu, deixou pouquíssimos anos de transmitir a Fórmula 1 há 30 anos atrás. É mais do que isso. E aí não é tão simples você pegar o campeonato e fazer o que o cara faz, porque você conquistou o público por 30 anos. E isso faz diferença. Tem que mudar? Tem. Mas que emissora aberta no Brasil transmite automobilismo? Até ano passado, além da Globo, que outra emissora transmitia futebol de forma regular? Aí, quando você diz, é a maior emissora do país, ela tem que ser batida, tem que... vamos começar a fazer. Vamos lá, mas não adianta você querer pegar uma seleção brasileira, pegar uma Copa do Mundo, se você não faz o seu trabalho, sei lá, transmitindo um Carioca, transmitindo, sei lá, o Goianão. Sabe? Eu acho que você quer brigar com a cabeça, mas você não quer percorrer o caminho que a cabeça fez. Não tô elogiando os caras, mas o que eu tô dizendo aqui é que parece muito fácil chegar e dar audiência, mas basicamente você briga com uma emissora que é basicamente a mesma coisa há 40 anos. Muito bem. É o seguinte, estamos na reta final do programa. Eu quero demais agradecer a audiência de vocês. Vamos lá com os destaques finais de cada um, rapidinho. Eduardo, vamos lá. O destaque final, por favor. O meu destaque final, eu acho que fica meio que para além do Scott Dixon por Hamilton, que basicamente vão ganhar os campeonatos esse ano, que estão na briga pela 7º campeonato, né? Fica aqui o meu registro do meu pedido de vamos valorizar o automobilismo, vamos valorizar o esporte, montar a sua equipe e tragam coisa. Eu quero ver briga. A DTM com a MotoGP com a Fórmula 1, a Fórmula 1 com a Indy. Eu quero ver. Eu queria ver 3 corridas no domingo em TV aberta. Sabe? De manhã, sei lá, você abre com a MotoGP, depois você tem a Fórmula 1, depois você tem a Indy, tem a NASCAR, tem, sei lá, uma Fórmula E no sábado, né? Mas que ponha, entendeu? Um VT no domingo,
sabe? Se for o caso. Mas ponha, cara, eu quero ver o máximo de corridas possíveis em TV aberta, porque assim a gente constrói um público. Acho que falta muito esporte em TV aberta. Tem futebol demais. Falta outras coisas. César Augusto, seu destaque final, por favor. Nosso grande Campos deu um like no nosso tweet de Fábio Campos, que foi nosso primeiro convidado do BQ. Então, vamos valorizar aí. Se a gente está fazendo esse trabalho sério, é por causa de pessoas como o Eduardo, o AVC, eu, Fábio Campos e todo o pessoal que gosta de trabalhar e que respira esporte motor. Você em casa em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grandíssima companhia. E quero fazer um convite para vocês aqui embaixo. Você tem aqui as reprises, os horários que vão ser lá do canal do Bandeira, lá no YouTube, para você participar conosco lá, para você quiser interagir, para você quiser acompanhar lá. Tem muito conteúdo de todas as plataformas do Bandeira para você. Sempre lá também à disposição para que você nos acompanhe conosco. E um grande abraço para vocês, uma boa semana a todos. Um grande abraço e valeu!